Olha, vamos voltar a falar aqui de Jair Bolsonaro, porque, como a gente trouxe para você, hoje ele saiu do hospital, foi para casa, onde vai começar a cumprir pena domiciliar por pelo menos 3 meses. Daqui 3 meses vai ser feita toda uma análise novamente para saber se ele continua em casa ou não. A questão é a seguinte, como eu trouxe também mais cedo, o Jair Bolsonaro está com várias restrições. Uma delas é de visitas. Ele só pode receber visitas dos médicos, dos advogados e da família. Mas há uma questão. A casa de Bolsonaro tem funcionários, como a maioria das... como a maioria não, né? Como algumas casas no país, Bolsonaro tem funcionários. E o Alexandre de Moraes está em dúvida sobre o que cada um deles faz e quer mais informações sobre isso. Manuel Alcântara está aqui comigo ao vivo para me dizer qual foi esse pedido. O que é que ele quer saber de verdade, o Alexandre de Moraes? Boa tarde, Manu. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. Rafa, é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes pediu que os advogados de Jair Bolsonaro fizessem uma lista de todas as pessoas que vão até a casa dele nesse período aí, inicial de 90 dias, que ele vai estar em prisão domiciliar. A defesa de Jair Bolsonaro encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes uma lista com o nome dos advogados e uma lista bem extensa, tem, acredito ali que 14 nomes, 15 nomes, com nome e CPF. Só que eles não disseram o que essas pessoas fazem. Então ali tem o nome João, Eduardo, André, Maria, mas não tem. Tá, esse aqui é o cozinheiro, esse aqui limpa a casa, esse é o piscineiro. A gente já viu ali na casa de Jair Bolsonaro que tem uma piscina, né? Tem uma ampla área ali onde ele pode fazer os exercícios dele, onde ele vai poder ali fazer, né, fisioterapia, caminhada, natação. Então, assim, ele tem um ambiente domiciliar muito propício, né, para o tratamento dele, mas ele tem essas pessoas que precisarão entrar dentro do condomínio, né, que fica aqui em Brasília, e o ministro Alexandre de Moraes quer entender quem são essas pessoas, quem faz o quê, porque aí ele vai ter que fazer um cadastro. Todas essas pessoas vão ter que fazer um cadastro. João Rafael, entra às 8, sai às 6, faz isso. Então, o ministro quer um detalhamento disso. E aí, dentro dos autos, ele colocou novamente esse pedido de especificações, porque considerou ali que a defesa de Jair Bolsonaro foi muito, deixou muito amplo, né? Deixou vago ali quem faz o quê, quem vai entrar, que horas que vai sair. Lembrando, Rafa, que essas pessoas, elas não podem entrar com celular, não podem ali... A gente viu numa outra ocasião, quando Jair Bolsonaro estava preso lá daquela primeira vez, né, que ele estava ainda na prisão preventiva dentro de casa, a gente viu ali que, até naquela ocasião de visita do deputado Nicolas Ferreira, ele mostrando um celular para o Bolsonaro, né, ali em imagens de drones que foram feitas da casa de algumas reportagens, né, que mostraram isso. Isso não pode, né? Não pode chegar ali uma visita, aqui, né? Você não pode ter acesso, mas está aqui e tal. Então, isso está proibido. Então, Alexandre de Moraes quer que isso tudo seja detalhado. A defesa de Jair Bolsonaro, nessa primeira lista, ela ficou ainda devendo também os nomes dos profissionais de saúde, porque Bolsonaro, dentro das condições dele, ele precisa de atendimento de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Hoje a gente, né, vocês transmitiram ainda um pouquinho, né, eu ouvi um neurocientista, Ricardo Caiado, que faz aí esse tratamento para o sono, para soluços, né, junto ao ex-presidente. Então, isso tudo ainda precisa ser passado para o ministro Alexandre de Moraes para que seja autorizado, né? O ministro, na decisão dele, ele deixou ali bem claro que Bolsonaro não vai receber todas aquelas visitas que recebia na primeira ocasião, nem na papudinha. Por quê? Ele considerou que Bolsonaro está indo para a prisão domiciliar humanitária por uma questão de saúde. Ele estava ali com aquela broncopneumonia e aí Alexandre de Moraes falou, vai para casa, fica 90 dias para se recuperar e durante esse tempo, Bolsonaro só vai poder ter acesso à família, aos funcionários, aos filhos, né? E Alexandre de Moraes falou, olha, já que você está doente, não pode receber pessoas de fora pelo risco de sepse. Sepse é uma infecção grave, né? Quando você tem ali uma infecção que acomete várias partes do corpo. Então,
na decisão dele, ele é bem claro, fala, olha, como você está aí com a saúde debilitada, só vai poder receber família, advogados, médicos e esses trabalhadores. Então, as outras visitas estão proibidas. A gente não vai ver ali aquelas autorizações para entrada de deputados, né, integrantes de partidos, né, lembrando que a gente está em ano eleitoral e Jair Bolsonaro é um player muito importante, né, Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, é o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Liberal. Então, isso, pelo menos por esses 90 dias, essas visitas não vão ocorrer. Bom, Manuela, um ponto importante que eu acho que, obviamente, não foi tratado pelo ministro na decisão, mas é que como você deixou claro aí, havia o receio de que a casa de Bolsonaro pudesse se tornar um comitê eleitoral, caso ele pudesse receber essas visitas. Obviamente, tem a questão médica, ele está impedido dessas visitas porque há esse risco de sepse. A situação de saúde do Jair Bolsonaro é grave, todos nós sabemos disso, mas também ninguém duvida de que, se houvesse essa liberação, haveriam, sim, né, envolvimentos políticos. A questão é, o filho dele é o candidato à presidência. E, como você trouxe também na matéria, ele tem até mais direitos de visitas do que outras pessoas. Então, essa articulação pode acontecer de outra forma, né? Pode, e acredito que vai, né, Rafa? Porque, assim, Flávio Bolsonaro, ele já foi colocado nos autos como advogado de Jair Bolsonaro. E nessa lista que foi encaminhada ali ao Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro lista, né, todos os advogados que vão poder encontrar com ele na casa dele, e Flávio Bolsonaro está entre os advogados. O que isso significa? Ele já é filho, já pode visitar, só que ele ganha outras prerrogativas que Carlos e Jair Renan, por exemplo, não vão ter. Carlos e Jair Renan, eles vão ter que seguir ali os protocolos de visita semelhantes aos que ocorriam na Papudinha, né? Eles têm horários definidos, eles podem ter acesso ao pai e à casa em datas, né, dias de semana definidos. Já o Flávio Bolsonaro não. Por quê? Porque os advogados, eles têm direito de verem o cliente, né, no caso de Jair Bolsonaro, todos os dias por pelo menos 30 minutos. Então, o Flávio Bolsonaro, além de ser filho, ter as prerrogativas de entrar nessas datas específicas, né, ele também é advogado. Vai poder ter contato com o pai todos os dias, Rafa, né? Ali, obviamente que por 30 minutos, né, um tempo limitado, mas ele vai poder conversar sobre questões partidárias, indicações, vai poder repassar isso ao partido, né? Flávio Bolsonaro tem viajado aí o Brasil, né, fazendo aí alguns encontros, indo, até quando Bolsonaro estava internado, ele chegou a ser criticado, né, por alguns eventos que fez, dançou, estava muito alegre, mas ele esclareceu que foi um pedido do pai, né, para que ele continuasse com a agenda dele ali como senador da República e também como pré-candidato à presidência da República. Então, assim, Bolsonaro vai contar com 2 interlocutores de peso, né, que é Flávio Bolsonaro, o filho. Não, vamos lá, 4 interlocutores de peso. Flávio Bolsonaro, filho, pré-candidato à presidência da República, Michele Bolsonaro, que mora na mesma casa, então tem acesso ilimitado, né, ao marido, pré-candidata ao Senado do Distrito Federal, Carlos Bolsonaro e Jair Renan. Então, ele vai ter os interlocutores, né, para conversar com o partido, e tem também os advogados aí para tratar todas essas questões legais e até a interlocução entre o ex-presidente e o STF, né? Que os advogados vêm fazendo isso ali por meio dos autos ali da execução penal que tramita no STF. Esse ponto que você trouxe é bem importante porque o Felipe Monteiro, que é analista político do Contexto, ele trouxe para a gente no dia em que saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes de que se o ministro Alexandre de Moraes tivesse atendido ao pedido, tivesse liberado o Bolsonaro para domiciliar antes da conversa com a Michele Bolsonaro, a vitória seria do Flávio. Se fosse depois da Michele Bolsonaro, aquele encontro que ela teve a sós, inclusive sem advogados, ela foi somente ela, seria uma vitória da Michele Bolsonaro. Então, assim, de certa forma, apesar de ser
o filho e a esposa, eles estão meio que ainda em meio campos políticos diferentes e podem trazer mais informações para Jair Bolsonaro do que está acontecendo. Eu vou aproveitar que você está aqui, porque a gente não pôde conversar no dia dessa decisão. Então, a gente viu a decisão na terça-feira, está vendo a execução da decisão hoje, a partir de hoje, conta a partir de hoje, os 90 dias. Eu queria entender, saber como é que foi a repercussão da decisão do ministro entre o meio jurídico, entre os ministros do Supremo. Já havia essa expectativa, claro, mas foi algo que foi tomado de surpresa? Como foi essa reação? Rafa, a gente tem acompanhado aí momentos de tensão no meio jurídico, né? E aí a gente pode falar de tensão em diversos campos. A gente tem a tensão entre os ministros do STF, devido a investigações aí do caso Master, né? Que ali dentro está realmente muito tensa a relação entre eles e para fora do Supremo. A gente tem a tensão no caso dos penduricalhos, que foi analisado agora em plenário, aí com diversos cortes, né, iniciados pelas decisões dos ministros Flávio Dino e do ministro Gilmar Mendes. Ontem, no julgamento da prorrogação da CPMI e do INSS, a gente pôde ver com bastante intensidade como que está esse clima. O clima está muito pesado, está muito tenso. O ministro Gilmar Mendes colocou para fora, assim, né, como que estava esse clima. Ele fez ali exposições muito contundentes, né? Então, assim, existe um clima de tensão ali, especialmente envolvendo o relator do caso Bolsonaro, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, no meio jurídico, havia uma expectativa muito grande por essa domiciliar. Por quê? Porque Bolsonaro na Papudinha, um ambiente prisional, tendo diversas crises, né? Passando mal, sendo encaminhado para hospital. Aí ele foi encaminhado agora com um quadro gravíssimo, né? Ele chegou no DF-Star aqui em Brasília com um quadro muito grave, muito abatido. A gente fez uma foto do ex-presidente, né? Ali dentro ainda da ambulância, foto do nosso fotógrafo Breno Ezak, que demonstra bem o estado que ele estava. Então, o entendimento no meio jurídico em geral é que se acontecesse alguma coisa com Bolsonaro dentro da Papudinha, a responsabilidade era de Alexandre de Moraes, não tem dúvida, né? Ele seria o culpado por qualquer coisa que acontecesse ali. Quando a PGR, Paulo Gonet, dá aquela manifestação, né, dizendo, olha, acredito sim que seja o caso de prisão domiciliar, porque ele está tendo intercorrências diversas, né? Ali do nada ele tem passado mal de madrugada, né? Tá num ambiente ali que é muito restrito, é um ambiente muito mais complicado que o domiciliar. E Paulo Gonet também trouxe a questão psicológica, né? Que ali no ambiente prisional, ele fica com o psicológico abalado e acaba, né, complicando ali a recuperação dele. Então, quando Paulo Gonet traz isso, aí ele fala, vamos lá, estou me manifestando por essa prisão domiciliar. Alexandre de Moraes tem que decidir. Quando ele decide mandar Bolsonaro para casa por 90 dias, ele passa a responsabilidade para a família. Se acontece alguma coisa com o ex-presidente agora, né, algo mais grave, a responsabilidade é de quem está ali com ele no dia a dia. Ele vai estar em casa, ele vai estar assistido, ele vai ter médicos 24 horas, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes fala em médicos 24 horas e médicos particulares. Deixa de ser o atendimento público. Então, não são mais os médicos da Papudinha que são responsáveis por Bolsonaro. É a equipe médica dele, né? Ali o doutor Brasil Caiado, o doutor Birolini. Então, assim, agora há uma transferência de responsabilidade e o meio jurídico entendia que isso tinha que acontecer, Rafa. Lá atrás, quando a gente conversou aqui no programa, eu tinha falado muito sobre a questão daquele risco de fuga, né? Que o ministro Alexandre de Moraes e a própria PGR já tinha se manifestado contra uma prisão domiciliar devido ao risco de fuga de Jair Bolsonaro. Porque naquela primeira vez, quando ele estava em prisão preventiva, que ele tentou ali usar uma solda para tirar a tornozeleira, aquilo gerou um precedente muito ruim, porque havia um entendimento de que a qualquer momento ele poderia fugir, pedir asilo em uma embaixada, né? A gente sabe ali que a família Bolsonaro tem o apoio dos Estados Unidos. Então, assim, havia
todo esse temor. A partir do momento que ele passa mal, tem essa situação agravada, existe toda essa tensão no meio jurídico, a prisão domiciliar se tornou quase que inevitável, Rafa, até para essa transmissão mesmo, né, de responsabilidade. Agora, Jair Bolsonaro está sob a responsabilidade da família, dos médicos, dos advogados, não mais sob a responsabilidade de Alexandre de Moraes. Embora, claro, a segurança dele ali, né, seja de responsabilidade do poder público. A gente vai ter aí os profissionais da Papudinha ainda atuando para resguardar ali aquele perímetro da casa de Jair Bolsonaro, né, até para que ele cumpra a sentença dele, né, de 27 anos e 3 meses. Jair Bolsonaro foi condenado em setembro do ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista, todo aquele caso que a gente acompanhou aqui. Então, eu acredito que tem essa visão, essa relação direta mesmo, Rafa, de transferência de responsabilidade. E, claro, a saúde dele está muito debilitada, né? Assim, hoje, quando eu comecei a assistir os vídeos dele chegando em casa e tal, achei que ele estava bem, né? Chegou em casa caminhando, conversando, brincou com os cachorros. É um ótimo sinal, né? É um ótimo sinal para uma pessoa que está saindo ali, né? Ficou na UTI. Desde o dia 13, que estava hospitalizado, chegar em casa caminhando, chegar em casa brincando com os cachorros, de fato, demonstra ali que pelo menos que o tratamento fez efeito, né? Sim, mas está em recuperação, Exato. né? Então, assim, a gente vê que tem altos e baixos. Então, agora, né, há esse entendimento. E depois desses 90 dias, Rafa, vai ser feita uma nova avaliação, né? Olha, 90 dias, deu tudo certo, não teve tentativa de fuga, ele está bem, o tratamento está correndo, está tudo dando certo. Vamos avaliar aqui se ele volta para Papudinha ou se ele permanece em prisão domiciliar. Mas aí é um longo caminho a ser percorrido, né, Rafa? 3 meses, aí eu penso o seguinte, que daqui a 3 meses a gente vai estar muito mais perto das eleições. Então, assim, é muita coisa a se pensar. E só fazendo um adendo a essa informação que você trouxe, eu lembro sempre aqui, no Agora, de que os presos, eles são de responsabilidade do Estado. Então, qualquer problema de saúde que de fato houvesse com o Bolsonaro dentro da Papudinha e não houvesse aquele tratamento imediato, não houvesse, que existia, mas ao mesmo tempo existia também essa desculpa dada por muitos apoiadores de que lá ele não teria esse apoio completo, poderia sim ser considerada responsabilidade do Estado. Então, esse ponto eu acho que você pegou exato, nessa transferência de responsabilidade e, claro, com toda a vigilância que é necessária, porque também não podemos esquecer que Jair Bolsonaro está preso e vive um regime como alguém que está preso. Sim, dentro da cela dele ali, os médicos, né, quando concederam coletiva, até falaram que ele passou mal de madrugada. E aí o médico de Jair Bolsonaro chegou a falar, ele se sentiu muito constrangido em chamar os enfermeiros, ele começou a passar mal 2 horas da manhã, mas ele não quis acionar o que eles chamam de botão de pânico, né? O ministro Alexandre de Moraes até coloca na decisão dele que Jair Bolsonaro tinha acesso a esse botão de pânico para atendimento ali dentro da Papudinha, mas ele não quis acionar. E aí, quando os profissionais chegaram para atendê-lo ali por volta de 5h30, 6 horas da manhã, ele já estava com muita febre, estava passando muito mal. Então, o entendimento é que ali ele tem a esposa. A Michelle vai estar dormindo ao lado dele e ela pode auxiliá-lo ali, caso ele passe mal de madrugada, aconteça alguma coisa. Não sei se você lembra, Rafa, naquela ocasião da Superintendência da Polícia Federal, quando ele caiu, né, na madrugada e bateu ali a face, né, na cômoda que tinha ali na cela da Superintendência, na sala de Estado Maior. A Michelle chegou a dar uma entrevista falando sobre isso, né, que quando ela está dormindo com ele, quando ela está no mesmo quarto que ele, ela chega a fazer uma barreira para ele, para se ele for levantar durante a madrugada, ela o apoia, ela o auxilia. Então, assim, tem todo esse cuidado mesmo, né? Da família, da esposa. Ele vai estar ali com a filha, com a enteada. Então, assim, ele tem esse suporte tanto ali na madrugada, o dia inteiro, né? Ele vai poder comer em casa, que é uma coisa que faz muita diferença. Então, ele tem tanto isso quanto o suporte emocional, né? Tá bem amparado ali durante esses 90 dias que ele tiver em casa.
É isso, Manuela Alcântara, muito obrigado pela participação aqui no Agora. Eu que agradeço, Rafa. Obrigada.